Bom, pessoal, hoje a gente termina então o nosso conteúdo correspondente às respostas celulares, né? Ao estresse, aos estímulos nocivos. A gente termina falando da tal da metaplasia. Beleza? Pessoal, alguma dúvida lá da outra aula? Tá de boa? Não, pra mim tá de boa. Eu não consegui ver a aula passada, que eu não consegui Uhum. entrar no link, mas depois eu assisti ela, mas estava muito bem explicado. Tudo tranquilo, né? Pra mim, sim. Eu geralmente essas aulas de anatopato, quando eu tava fazendo elas, eu fiz elas todas de dentro do livro, só que sintetizando de uma forma para ficar mais fácil da gente entender, que pelo livro mesmo tá bem complexo. Eu fui lá e dei uma enxugada. Vamos lá então, pessoal. Hoje falando então de metaplasia. Pra gente finalizar essa questão das respostas celulares aí. A metaplasia, como a gente falou lá no início, num termo mais simples, mais resumido, né, é alteração do tipo celular, né? Geralmente é uma alteração reversível, certo? Na qual ocorre um tipo de troca do epitélio. O livro nos fala onde um tipo celular, né, diferenciado epitelial ou mesenquimal, ele é substituído por outro tipo celular. Tá? O livro cita dessa forma. E ele vem como uma substituição em caráter de adaptação frente a esse estresse. Tá bom? Um exemplo, se a célula está num ambiente hostil, um ambiente onde ela sofre muita agressão, ela sofre esses estímulos de uma forma mais agressiva, ou seja, como caráter adaptativo para ela não morrer, altera-se esse tipo celular para ela sobreviver naquele ambiente ali. Beleza? Então, citando o termo metaplasia, essa troca mais comum que a gente vê, que a gente escuta por aí, é a troca a metaplasia, né? De epitélio. A metaplasia do epitélio colunar para um epitélio escamoso. Beleza? Onde mais a gente vê isso? No aparelho respiratório, no trato respiratório. Geralmente aquele paciente que tem algum tipo de inflamação crônica, de irritação crônica, tá? Aquele paciente aquele paciente que fuma muito, né? Então você tem ali uma irritação frequente, uma irritação crônica de traqueia, de brônquio, tá? Então todo esse epitélio aí tende a ser substituído. Essa célula se readapta para sobreviver a esse estímulo crônico, tá? Todo dia tá vindo ali fumaça, né? Tá vindo aquela carga ali de toxinas. Então a célula se readapta, beleza? Tanto mesmo que você vê que o paciente, aquele fumante crônico, ele tem alterações bronquiais. Diga-se de passagem, alterações bronquiais às vezes de caráter um pouco severo, devido a essa irritação,
tá bom? Devido a essa troca de epitélio. Muitas vezes pode o brônquio, às vezes, com essa troca de epitélio, fica muito duro, tá? Então, você consegue observar ali situações onde o pulmão começa a expandir menos, determinadas áreas do pulmão começam a ter uma má expansão devido a todo esse processo aqui, beleza? No pulmão, na traqueia e nos brônquios, especificamente, há uma substituição dessas células colunares e ciliadas por células epiteliais escamosas e estratificadas, beleza? Aqui a gente vê, aqui a gente tem um epitélio colunar, ó. O próprio nome já fala colunar, que é um aspecto de coluna, tá? Em aspecto de coluna, beleza? Membrana basal está íntegra. E aqui você começa a ter esse estímulo. Aqui a gente observa esse epitélio colunar. Você consegue observar pelo corte da lâmina aqui, ó, tá bem definido, certo? E você começa a ter esse estímulo, tá? Lembra o epitélio colunar ciliado? Tá os cíliozinhos aqui, ó, tá? Você começa a ter esse estímulo, essa irritação crônica, e há o câmbio desse epitélio, a troca desse epitélio para um epitélio escamoso, um epitélio em caráter de escama, em característica de escama, um epitélio escamoso. Aí recebe o nome de metaplasia, que houve a troca do tipo celular, né? Metaplasia escamosa. Observa aqui, aqui é um tipo de epitélio, ó, tá? Se você observa o epitélio colunar, você observa essa parte ciliar bem definida aqui na lâmina, né? Na visualização microscópica. E aqui você já tem a metaplasia escamosa. Você já vê que muda o caráter celular, ok? Já muda já o tipo da célula. Tranquilo? Cálculos nos dutos excretores das glândulas salivares, pâncreas ou dutos biliares podem causar uma substituição do epitélio colunar secretor normal por um epitélio escamoso estratificado. Então você observa essa troca de epitélio naqueles condutos biliares que estão obstruídos, tá? Onde aquele líquido, aquele conteúdo biliar, na hora da sua excreção, ele fica retido por muito tempo nesse duto, ou no próprio pâncreas, a situação da liberação de enzima pancreática fica retido por muito tempo e começa a agredir essas células, tá? Onde você observa também esse aspecto metaplásico. Tranquilo? Vamos lá. Entretanto, a mudança para células escamosas metaplásicas tem um preço. Lá no trato respiratório, né? Mesmo que esse revestimento epitelial ele se enrijece, certo? Os importantes mecanismos de proteção contra infecções, que mecanismos são esses? A secreção de muco e a ação daqueles cíliozinhos lá na ponta do epitélio colunar, eles são perdidos. Tá? Então, onde secretava muco para fazer essa proteção, para fazer essa barreira contra a infecção, essa barreira contra a invasão de micro-organismos, não é secretado mais, tá bom? Você tem uma perda daquele epitélio, consequentemente você tem uma perda da proteção naquele local, beleza? Ah, doutor, então por isso que o paciente que geralmente tem o paciente tabagista crônico, quando ele pega uma pneumonia, o trem vem de matar mesmo, né? Vem aquele quadro severo, aquele quadro bem agressivo. Por isso, tá? É uma das causas dessa maior agressão, é isso daí, ok?
Geralmente, quando você vê o paciente que é portador de enfermidade respiratória crônica, né, esse paciente que vive tendo esses quadros de bronquite recorrente, bronquiolite, você vê que esse paciente, quando ele chega a ser um agente causal mais agressivo, ele padece mais, porque ele tem área ali mais descoberta, área que não tem muita proteção. Então o agente fica mais propício para o agente infiltrar por ali. Tá bom? Portanto, a metaplasia epitelial é uma faca de dois gumes e, na maioria das circunstâncias, representa uma alteração não desejada. É esse exemplo que a gente citou. Essa alteração onde alterou o epitélio fica desprotegido, diga-se de passagem, né? Além disso, as influências que predispõem à metaplasia, se persistirem, podem iniciar a transformação maligna no epitélio metaplásmico. Aqui você já tem aquela situação em que já começa a aparecer aqueles sinais, aquelas evidências cancerosas, ok? Há um câmbio já para uma estrutura maligna, que a gente vai ver mais para frente aqui. Uma outra área que ocorre esse câmbio celular, né, essa metaplasia do tipo escamosa, a gente observa em alguns pacientes no esôfago, né, o esôfago de Barrett. No Paraguai você vai ouvir a pronúncia esôfago de Barrett. O que acontece? O epitélio do esôfago, ele é substituído, né, por células colunares semelhantes às células intestinais. Porque esse esôfago de Barrett geralmente aparece naqueles pacientes que padecem de uma enfermidade, de doença do refluxo gastroesofágico, tá? Ou você vai ouvir enfermidade do refluxo gastroesofágico, a DRGE. Esse epitélio fica exposto muito tempo àquele suco gástrico, tá? Aquela alta acidez. Então esse esôfago vive irritado, tá bom? Esse epitélio, ele está irritado, ele está sob esse estresse. Essa célula está sob esse estresse que é a acidez, o excesso de ácido, tá? E começa a ter esse câmbio celular. Para quê? Para esse epitélio começar a suportar esse tipo de acidez que não é dali. Beleza? Então você tem um esôfago normalzinho, beleza? E aqui você já começa a ter, ó, o câmbio epitelial. Esse câmbio epitelial aqui você consegue observar na própria macroscopia. Beleza? Você faz endoscopia no paciente, você observa essas regiões que estão aqui de um caráter hiperemiadas, essas regiões que parece que estão machucadas assim. Essas áreas são áreas que sofrem mais agressão do ácido e tem essa troca de epitélio, tá? Há essa metaplasia epitelial, beleza? O esôfago de Barrett é o clássico câmbio epitelial, tá bom? Então você consegue observar na própria microscopia que começa a ter o câmbio epitelial, tá bom? Ok? A célula intestinal, a membrana intestinal, tá? Esse epitélio intestinal, ele suporta mais acidez do que o epitélio normal do esôfago, tá bom? Então há esse câmbio epitelial a fim de se adaptar ao estresse, beleza? Temos também a metaplasia do tecido conjuntivo, né? Que é a formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo, tá bom? Chamados de tecidos mesenquimais,
em tecidos que normalmente não contém alguns desses elementos. Exemplo, há pacientes que, um pouco incomum, mas tem pacientes que chegam com formação de osso no meio do músculo, do nada, aleatório ali no meio do músculo do paciente, radiografa ali, tem um pedaço de osso. Bom, se você vê como miosite ossificante, tá bom? É aquele paciente que teve uma hemorragia intramuscular severa, tá? Aquele paciente que teve uma pancada naquele músculo, aquele músculo lesionou internamente. Esse local pode, nesse local onde houve essa hemorragia, onde houve essa lesão, pode aparecer essa formação óssea aí. Aí o paciente começa a falar assim: tô sentindo um negócio duro aqui no meu braço. E você radiografa o paciente e observa aquela formação de massa óssea mesmo, tá bom? Começa a crescer osso dentro do músculo, tá? Esse aqui é o mesmo paciente, tá? Você vê, ó, uma bola de osso no meio do músculo do paciente. Tranquilo? Ou outra situação, que é a ossificação das estruturas cartilaginosas no tórax do paciente, tá bom? Há uma ossificação nessa parte de tecido mole na parede do tórax, tá? Então você vê onde que era para ter cartilagem, onde era para ter gordura, começar a nascer osso. Beleza? Devido a esse câmbio metaplásico, né? Os mecanismos da metaplasia. É resultado de uma reprogramação de células-tronco, que sabidamente existem em tecidos normais, ou de células mesenquimais indiferenciadas presentes no tecido conjuntivo. Então, já está presente no tecido, não é um fator que vem lá de fora. Tá bom? A diferenciação de células-tronco para uma linhagem em particular é causada por sinais gerados por citocinas, fatores de crescimento e componentes da matriz extracelular no ambiente da célula, tá? Então, isso vem de dentro ali da própria estrutura. Não é algo que que vem de fora, não. Um estímulo que vem de fora. O estímulo, claro, é o estresse, né? É para ver esse câmbio metaplásico. Mas esse mecanismo não vem de forma externa. Os estímulos externos, estímulos externos, tá? É o estresse. Promovem a expressão de genes que direcionam as células para uma via específica de diferenciação. Aqui no caso, a gente cita a deficiência ou o excesso de vitamina A. O que acontece? Sabe-se que o ácido retinóico regula diretamente a transcrição do gene através de receptores retinoides nucleares, os quais podem influenciar a diferenciação de progenitores derivados de células-tronco no tecido. Ou seja, você começou a suspeitar de neoplasia no seu paciente, dosa vitamina A. Pode ser que esse paciente tenha excesso de vitamina A ou deficiência de vitamina A. Tranquilo? É o que intermedia essa regulação, tá? Essa transcrição do gene. Beleza? Tá tudo interligado com a vitamina A. Fechou? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Como assim? Repete de novo para mim sua pergunta.
Então, o paciente que tem excesso de vitamina A ou deficiência de vitamina A são esses pacientes em que você observa em uma forma mais frequente essas metaplasias. Tá bom? Tá bom, agora eu vi. É a questão do quê? O ácido retinóico ele regula diretamente a transcrição do gene para haver esse câmbio metaplásico. Tranquilo? Entendi. O que acontece? O ácido retinóico, né? Vamos falar um termo mais específico. A tretitoína, ele é um composto que pertence à classe dos retinoides e da vitamina A. Beleza? Sim. O que acontece? A vitamina A também, né, esses retinoides, eles propiciam também a produção de colágeno. Beleza? Ah, doutor. Então por isso que eu vejo o povo tomar vitamina A para prevenir ruga. Basicamente, tá bom? Essa vitamina A influencia diretamente nesses retinoides aí e esse processo metaplásico. Tranquilo? Sim. De boa?